E aí, vamos estudar a lição? Quinta-feira chegou e, claro, olha o tema, mudança de planos. De vez em quando a gente tem que tomar uma rota diferente, mudança de planos. Se liga só, primeiramente o Moisés, ele matou um egípcio e fugiu para Midian. Capítulo 2, do versículo 11 até o 25, você percebe Moisés enfiando os pés pelas mãos e fazendo uma ação de acordo com sua própria determinação e não sob a direção divina. Deus não pediu que ele matasse com as próprias mãos, fizesse justiça com as próprias mãos. Moisés evidentemente cometeu um erro e ao saber que cometeu um erro é tão evidente que ele tenta abafar, ele tenta esconder o corpo do egípcio assassinado ali por conta da injustiça praticada contra o israelita. Ele tenta disfarçar, achou que havia abafado o caso, mas tudo veio à tona e ele, percebendo que isso seria de conhecimento por parte do próprio faraó vigente, ele fugiu imediatamente temendo por sua vida. Ele era para ser o libertador, mas não da forma como ele achava que devia ser. De algum modo sobrenatural, o propósito de Deus seria cumprido na nossa vida, ou na vida do Moisés, melhor dizendo. Todavia, Moisés não precisava se desviar da vontade do Senhor cometendo um assassinato, mas o que nós verificamos aqui é que sua vida agora foi dividida em 3 períodos de 40 anos. O primeiro período ele passou ali crescendo e vivendo no palácio, aprendendo sobre todas as ciências egípcias, toda a religiosidade egípcia, todo o politeísmo egípcio. E quando você for no Egito com a gente lá na viagem do ano que vem, você vai perceber ao visitar o Museu do Cairo exatamente a quantidade gigantesca de deuses egípcios, e isso te traz assim uma visão bem abrangente da situação, inclusive na qual Moisés foi submetido a todo aquele conhecimento politeísta. E aí o seu conflito era gigante, porque ele sabia do propósito de Deus para a sua vida, porque sua mãe Joquebede o criou na educação da vontade de Deus, sob a orientação de Deus. A profetisa Ellen White fala muito sobre isso e é um aspecto bem interessante que comentaremos em algum outro dia. Agora, tendo isso em vista, você percebe que os primeiros 40 anos foi Moisés aprendendo as coisas do Egito paralelamente com os ensinamentos que sua mãe lhe dava. Um conflito gigante. Os outros 40 anos ele passou no deserto, o segundo período, e ele passou no deserto desaprendendo as coisas que havia aprendido no palácio real, no palácio egípcio. Teve que desaprender tudo que aprendeu, porque não era coerente à vontade divina. E aí você percebe que ele estava aprendendo a ser pastor, ele estava aprendendo a ser esposo, ele estava aprendendo a ser pai. Pastor, esposo, pai. É o que ele estava aprendendo a ser durante 40 anos. Momento, inclusive, em que ele escreve o livro do Gênesis e o livro de Jó, cujo conteúdo é tão significativo para nós. E os outros 40 anos foi ele colocando em prática. O último período de 40 anos, o terceiro período, até ele completar 120 anos, foi ele colocando em prática o que Deus lhe ensinou no deserto. Então, primeiros 40 anos, aprendendo no Egito. Segundo período de 40 anos, desaprendendo no deserto e aprendendo novamente a vontade de Deus. E os seus últimos 40 anos, o seu terceiro período, foi colocando em prática para a libertação do povo, para guiar o povo, para liderar o povo, tudo aquilo que o Senhor o ensinou. Então, como é que Deus está conduzindo o teu processo de aprendizado? Não basta apenas aprender, tem que colocar em prática aquilo que Ele te ensinou através de um ministério. Deixa Deus te usar. Vamos orar? Pai querido, obrigado porque o Senhor mudou a história do Moisés e ao perceber que existe a necessidade de alguma mudança na nossa vida também, realize-a, Senhor, segundo a Tua vontade.
e que nós não possamos tomar a frente da nossa vida, como Moisés de repente tomou as rédeas da sua, matando um egípcio, transgredindo a tua lei, enfiando os pés pelas mãos. Ajuda-nos a sermos coerentes à tua vontade, na certeza que o Senhor vai direcionar todas as coisas em nome de Jesus.